Feliz demais aqui com esse momento para a gente bater esse papo, para participar dessa live, para, né, para a gente começar a fazer esse movimento tão lindo aqui que você deu a oportunidade, né, de nós mulheres estarmos aqui falando de como empreendemos. Então, estou muito, muito, muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Show! Fernando, acho que você pode se apresentar um pouquinho para a galera, né? Falar um pouquinho de você, da Fernanda mulher, um pouquinho, da Fernanda profissional, né? Para quem ainda não te conhece. E aí a gente vai conversando aí, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Nogueira, uma advogada tributarista, apaixonada pelo que eu faço e também uma empreendedora, né? Eu me descobri nesse mundo do empreendedorismo não tem tanto tempo e ele me sugou. Eu me apaixonei. Eu sou uma piauiense de Teresina, mas moro aqui em São Paulo já tem 10 anos. Então, esse sotaque meio híbrido, as pessoas sempre perguntam, mas de onde é esse sotaque? Esse sotaque é lá de Teresina, no Piauí. Né? Já morei em alguns lugares, mas há 10 anos eu estou morando aqui em São Paulo. Cheguei aqui há 10 anos, na cara e na coragem, mas disposta a fazer acontecer. Né? Acho que como a maioria das pessoas que terminam a faculdade de Direito, eu saí um tanto quanto perdida da faculdade, sem saber o que ia fazer. A gente sabe, né, que as faculdades não dão essa base que a gente precisa e que hoje, né, é uma questão essencial de como você saber se colocar no mercado, principalmente para os advogados, principalmente para quem deseja atuar. Então, eu vim para São Paulo, na cara e na coragem, decidida que eu ia atuar com o tributário. Na bagagem, eu tinha zero experiência. Tinha, como eu disse, né, muita essa falta de base e que eu sabia que eu ia ter que suprir todas essas questões buscando aperfeiçoamento, buscando especialização. Então, em 10 anos, né, que é esse tempo que eu estou aqui, eu busquei especialização, trabalhei em escritório de pequeno porte, trabalhei em empresa, fui para escritórios maiores, até decidir, há 5 anos, fazer a minha carreira solo no tributário. Então, só para a gente introduzir, é basicamente isso, uma advogada empreendedora, apaixonada pelo tributário e mais apaixonada ainda por conectar pessoas, né? Por fazer cada vez mais pessoas curtirem essa área e também despertarem para essa visão mais empreendedora do próprio negócio. E aqui, Fred e Gabi, uma coisa que eu falo que é importante, quando eu falo em empreendedorismo, advogar, fazer carreira solo, tem muito de empreendedorismo. Quando você decide fazer carreira solo, você está colocando uma empresa, né? Então, Claro. hoje eu tenho 2 empresas, que é o meu escritório de advocacia, eu sou sócia dele, e eu tenho também uma empresa, né, que é a FN Educação e Negócios Digitais, onde eu desenvolvo projetos educacionais de forma online, e agora começando também no presencial. E muito legal como as duas coisas casam muito, porque o que eu faço na empresa educacional é trazer a minha prática do dia a dia. É fazer exatamente o que eu faço na minha rotina de escritório. Eu consegui casar essas duas coisas para poder empreender. Não, muito legal. Show. E assim, um empreendimento que eu acho que é super bacana que você fez foi a TNP Academy, né? Que é uma plataforma de online, né, de educação em tributário, que eu particularmente, né, sou assinante, tenho acesso, e é fantástico, porque ali a gente tem muito conteúdo bacana de professores de muita qualidade, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Fê, como é que surgiu essa ideia, um pouquinho do conteúdo que tem lá dentro para o pessoal conhecer melhor. Vou contar, Fred. Eu gosto muito de falar porque tudo aconteceu de uma forma tão transformadora na minha vida, que foi o TNP Academy. E muito bacana você dar essa oportunidade aqui para eu contar um pouco. 2020, eu já vinha advogando com o meu próprio escritório, atuando com a advocacia tributária. E eu sempre gostei muito de falar da área tributária, né? Uma vantagem que eu digo às pessoas, a gente pode falar disso em outro momento, de vantagem competitiva que eu tinha é que eu sou uma tagarela, uma pessoa muito comunicativa. E eu comecei a usar essa vantagem competitiva de
de me comunicar para entender como eu poderia usar essa vantagem, né, para isso alcançar mais pessoas. Eu estava com um escritório e eu precisava, né, na minha visão de atuação em carreira solo, fazer com que o meu trabalho na advocacia alcançasse mais pessoas. Então, eu queria que as pessoas soubessem quem eu era, aonde eu estava, que tipo de experiência eu tinha e que problema eu resolvia. Foi um momento onde eu comecei a aquecer, né, e usar uma ferramenta muito eficaz e potente, que eram as redes sociais. E eu comecei a fazer isso com constância e consistência. Fui ali conquistando um público que foi ficando fiel, que gostava dos conteúdos que eu produzia. E no meio dessa evolução e desse posicionamento no digital, que foi sendo feito de forma constante, mais consistente, a gente teve uma pandemia em 2020. E na época que começou a pandemia, foi 20 de março, né? Eu lembro como se fosse hoje. Dia 10 foi o dia que a gente descobriu e dia 20 foi o decreto de calamidade pública. Todo mundo enfiado em casa. E eu comecei a assistir lives de grandes pessoas que eu já acompanhava na internet e muita participação nessas lives. Eu nunca tinha feito uma live, né? Apesar de hoje isso fazer tão parte da minha rotina, mas, pessoal, se alguém dissesse para mim há 4 anos, né, vai fazer 4 anos, que eu ia fazer vídeo, que eu ia fazer live, eu falaria impossível. Apesar de ser comunicativa, eu tinha muito receio em relação à imagem, a como as pessoas me veriam. E eu estava fazendo esse processo de entender, não, realmente as pessoas se importam tanto com a sua imagem ou elas estão muito mais interessadas no conteúdo. E aí eu comecei quando deu isso da pandemia, vendo o pessoal fazer live, aí eu comecei a pensar que tipo de conteúdo, né, eu posso produzir, onde isso vai impactar pessoas a ficarem presas com o tipo de conteúdo que eu faço. E eu falo, cara, o que aconteceu durante a pandemia? Muitas empresas, né, tiveram que reduzir suas atividades, demitiram colaboradores, e a gente sabe que a questão tributária virou uma prioridade de você entender qual vai ser minha prioridade. Vai ser deixar de pagar funcionário, vai ser deixar de pagar tributo. Mas o tributo sempre é uma prioridade. E eu comecei a falar desses impactos, né? Perda da arrecadação, diminuição da atividade econômica. E aí eu fiz a minha primeira live, que eu convidei um professor da área tributária, que era professor do IBMEC. E aí comecei a fazer conexões e potencializar isso. Pedi para esse professor me indicar para outro especialista que falasse da área tributária. Esse especialista indicou outro e eu fui fortalecendo o meu networking. Quando eu vi, eu estava no meio de uma pandemia, fazendo live, todo mundo em casa, né, consumindo conteúdo. A gente teve uma disrupção no modelo de se consumir, de prestar serviço, as pessoas muito mais aptas a compartilhar conhecimento. E aí, nesse momento, que foi uma hora, né, de mudança, de você olhar por uma outra perspectiva tudo aquilo de ruim que estava acontecendo, eu comecei a pensar em como eu poderia monetizar aquilo. E aí me veio a ideia dos cursos online. Então, em 2020, em julho, eu peguei esses professores que eu tinha convidado para fazer live, fiz convites, né? E falei, olha, eu estou fazendo um projeto educacional, eu quero montar uma turma voltada para ensinar o tributário na prática. E assim surgiu o TNP, né? Isso foi antes do TNP Academy. Então, eu lancei o primeiro projeto educacional no meio da pandemia, que foi em 2020, o meu primeiro infoproduto. Eu nunca tinha lançado nada na internet, né? Nunca tinha vendido curso online, mas eu tinha uma puta ideia, né? Poxa, tributário na prática, pegar o pessoal pela mão e ensinar o que eu faço no meu dia a dia. E aí a gente colocou 140 pessoas na nossa primeira turma, né? Imagina, foi um projeto estruturado no risco, com pouco investimento e que ganhou uma escala muito grande, porque as pessoas estavam enfiadas em casa, comprando coisas na internet, comprando cursos. Então, eu peguei um momento muito excepcional que a gente estava vivendo, né? Excepcional, entre aspas, excepcional de todas as formas, e lancei o meu primeiro produto. E aí, depois, lancei outros projetos, até surgir a plataforma. Só para, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas só para eu pegar o gancho, Fred, do próprio TNP Academy. Eu lancei alguns projetos educacionais e quando foi ano passado, quando eu já tinha lançado uns 7 projetos, eu tive essa percepção de não quero ser alguém apenas vendendo cursos e cursos atrás do outro. A melhor ideia seria concentrar tudo num só espaço. Um ambiente, né, onde, né, por meio de um canal de assinatura, você possa ter acesso a diversos cursos que vão te ensinar a parte técnica, parte fiscal,
parte prática, parte processual, que vai te dar ferramentas. Então, hoje o TNP Academy é uma plataforma de ensino tributário online, onde você acessa por meio de uma assinatura, paga R$ 69,90 por mês, e você vai ter um timaço de especialistas te ensinando sobre o mundo das obrigações, sobre o mundo da recuperação de tributos, sobre o mundo do contencioso, sobre o mundo do planejamento tributário. Tudo que envolve as maiores oportunidades dentro da área tributária, você encontra lá dentro do TNP Academy, que o Fred aí é parceiraço nosso, participa, e que foi um prazer colocar essa oportunidade hoje de você ter um acesso a um conhecimento muito interessante, muito oportuno e de muita relevância na área tributária com um custo bem mais baixo. Não, eu acho fantástica essa ideia. E quando eu falo que a Fernanda é empreendedora mesmo, porque ela tem um sentimento assim, de fazer as coisas disruptivas mesmo. A minha percepção dentro do TNP Academy é o seguinte: a gente tem professores de altíssimo nível lá, então você tem uma preocupação de manter uma qualidade de ensino muito bacana. Então a gente tem pessoas assim, com muita respeitabilidade, né, com nome de mercado, com currículo excelente lá dentro, e num conceito de educação continuada, que é algo que eu defendo também assim, muito fortemente, né? Não é um curso isolado, é uma coisa que você consegue se manter atualizado. Afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem um contexto tributário altamente mutante, né? Tanto em termos de legislação, quanto em termos de jurisprudência. Então, isso aqui muda o tempo inteiro, as oportunidades mudam o tempo inteiro. Cada hora é uma coisa diferente que, para quem for inteligente, tiver esse espírito crítico e empreendedor também, transforma várias coisas em oportunidade o tempo inteiro. O que não valia ontem começa a valer hoje, o que o tribunal entendia ontem uma coisa, hoje já começa a entender outra de novo. Então, para quem quer militar na área tributária, realmente, assim, a atualização é um dos primeiros requisitos, né? Tem que ficar atento a tudo, tem que ficar atento a tudo que acontece nesse mundo. E aí esse contexto do TNP Academy, eu achei fantástico por conta disso. Além da variedade de material que a gente tem lá dentro, que é muito importante para que o pessoal mesmo aprenda, né? Desde o conceito teórico até coisas práticas mesmo, né? Para lidar com órgãos públicos, enfim, várias coisas. Você consegue ter um conteúdo que também é renovável, né? Que você vai oxigenando ele permanentemente. É exatamente isso que você está falando, pegando esse gancho, esse contexto, né? Como eu já advogava dentro da área tributária há alguns anos, eu sabia exatamente qual que é a dor, quais eram as maiores dores de quem atua no tributário, né? Na advocacia tributária. E uma dessas dores na área tributária é porque a gente sabe que hoje só você ter conhecimento, por exemplo, conhecimento de questões jurídicas não é suficiente. Em determinada época, por exemplo, tinham advogados e advogadas que optavam por atuar só com tese tributária. Por exemplo, né? Eu fui uma dessas advogadas. Eu, em 2017, quando eu decidi ter meu próprio escritório, estava na época da decisão do julgamento da tese do século, que era a exclusão do semestre à base de cálculo do PIS e da COFINS, 15 de março de 2017. E eu comecei a trabalhar essa tese tributária. Quando eu entendi que as teses tributárias seriam produtos tributários, e sendo produtos tributários eu poderia vender isso, e entendendo que eu, como advogada, sou sim uma vendedora de serviço, eu comecei a comercializar teses tributárias, mas eu vou chegar no ponto que eu quero tratar com vocês. Isso, por algum momento, foi satisfatório para o meu escritório. Eu consegui precificar, cobrar honorários, trabalhar uma oportunidade como era do PIS e COFINS, e na época só advogado podia fazer, porque você precisava entrar com a ação... Com processo, então, com o processo judicial, né, ou com mandado de segurança, ou com a ação ordinária. Então, foi muito bacana, e ela me abriu portas, porque aí era rápido você conseguir uma liminar, com aquela liminar já tinha uma repercussão imediata no caixa do cliente e eu já metia meus honorários no bolso. Então, foi maravilhoso. E eu comecei a trabalhar, além da tese da exclusão do PIS e da COFINS, teses de energia elétrica, tese de excesso sobre locação de bens móveis, teses tributárias. Até que chegou um ponto, Fred, que eu vi que
o tributário era muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, né? Muito mais do que tese. Quando eu comecei a aprofundar, eu vi a amplitude de coisas que davam para a gente trabalhar na esfera do contencioso, do planejamento, do consultivo, da recuperação de tributo, da regularização por meio de parcelamento, de transação. E eu comecei a olhar, putz, meu Deus, o tributário ele é gigante. E eu preciso... A manutenção da conformidade, né, Fernando? Isso, a manutenção da conformidade do cliente, cara. Que, compliance assim, tributário, conformidade tributária. Você todo mundo faz coisa errada no Brasil. Isso aqui é muito complexo, é muito grande, é muito complicado. Então, assim, é muito raro você pegar uma empresa que não tenha falhas, né? Fred, toda empresa tem demanda tributária. Toda empresa. Por quê? Porque a gente vive num ambiente complexo, né? As pessoas adoram usar esse termo. É um manicômio tributário, é uma infinidade de obrigações acessórias principais. Você tem que dar conta do negócio, né? É muita coisa para fazer um negócio acontecer. E aí eu comecei a ver, nossa, a gente não pode se limitar ao tributário, é muito grande. E o tributário ainda, se você quer, você se delimita para atuar, escalar seu escritório só em atuação específica. Por exemplo, tem escritório que só trabalha com recuperação de crédito. Tem escritório que trabalha só com contencioso. Mas para tudo isso, uma das grandes dores, Fred e Gabi, que eu entendia era, beleza, eu quero ir para essas outras áreas, né? A recuperação de tributos, o planejamento, mas eu não sei na prática como é que funciona, né? De que adianta eu saber, né, de uma ótima tese, se nunca vi nenhuma nota fiscal, se nunca vi nenhum SPED, eu nunca vi uma escrituração, eu nunca vi nada disso. Como que eu vou fazer? E por conta dessa limitação é que muitas pessoas se sentem inseguras para atuar no tributário. Porque num ambiente onde todo mundo fala inglês e você não fala, alguém vai precisar traduzir. Isso acontece quando a gente vai para dentro de empresa para falar com contadores. Tem como você ir para uma empresa sem você saber pelo menos alguns conceitos importantes de contabilidade, um ativo, um passivo, um balanço, uma DRE. E tudo isso, Fred, o que foi que eu fiz? Eu tive essa ideia. Se a dor é essa, se eu já tenho um time qualificado de professores, que eu fiz esse network, professores que dão aulas nas grandes instituições do país, professores renomados, professores que têm qualidade, têm conteúdo para passar, eu vou botar todo mundo dentro de uma plataforma e vou fazer com que pessoas, talvez, que nunca conseguissem ter acesso a esses professores, porque eles estão mais no eixo Rio, São Paulo, Minas, pessoas de muito mais distante que não teriam essa oportunidade de vir para cá, elas fazem uma assinatura de R$ 69,90 e assistem a aula com grandes professores. Então, assim, e trazendo esse tipo de conteúdo rico que vai desde obrigações, desde a parte prática, vai desde a teoria, né? Mesmo que você chegue na plataforma sem saber nada, você vai pegar aulas introdutórias, você vai ter conceitos, você pode avançar mais e ir para aulas que vão exigir mais de você e vai estar lá para você ver e assistir quantas vezes você quiser enquanto você for assinante. Então, isso é muito, muito legal. Legal. Muito legal. Isso que você falou é aquela dor, né? Às vezes você sabe muita teoria e você consegue eliminar. Aí você fala, e aí, agora? E aí? Né? Na hora de levar o benefício para o cliente. E outra coisa que é muito importante também, quer dizer, para quem advoga, para quem milita na área tributária, principalmente para os advogados aí que devem passar aperto. Eu já passei na minha juventude muito aperto disso antes de eu estudar e tal, que realmente a gente sai da faculdade pensando em princípios constitucionais, né, em teses, em teorias e tal. Aí você senta numa mesa de reunião que está lá o controller, o contador, está o diretor da empresa, está o diretor financeiro, aí você, para ser sabatinado. E de repente, alguém solta alguma coisa que envolve um aspecto contábil, um aspecto operacional que você não está acostumado, você fica perdido. E às vezes a posição, isso já aconteceu comigo, depois eu descobri que a pessoa estava completamente errada. Mas eu, na minha juventude, não pude nem falar nada. Quer dizer, eu saí da reunião, não peguei o negócio, não consegui demonstrar autoridade, porque a minha formação não tinha essa multidisciplinariedade de saber várias coisas. Né? Então, acho super importante, super válido isso aí. E o aspecto que você falou da democratização, de levar esse conhecimento para todos os cantos do Brasil, impressionante como é que o pessoal tem fome de conhecimento. Eu converso de cliente aqui de tudo quanto é canto do Brasil, que eles são extremamente ávidos por consumir, né, esse tipo de informação, de conhecimento. Eles são, né, o pessoal gosta disso. Então, é muito legal essa democratização. Mas aí, vamos continuar contando essa história, né?
Aí você fez isso, mas você não parou, você não ficou satisfeita, né, de levar ensino online, né? Fred, a gente está fazendo essa live hoje e eu não sei se é uma coincidência ou porque eu acho que eu nunca senti tanto na veia como essa semana do que é empreender, né? Fez muito sentido, tá fazendo muito sentido para mim fazer essa live hoje, porque foi uma semana de muitas movimentações. Eu li um texto essa semana, no final de semana, que mexeu muito comigo, né? Que o texto falava sobre empreendedorismo. E falava exatamente o que eu penso hoje. Eu sempre fui uma pessoa que falar que empreender era uma coisa para todo mundo, mas definitivamente não é. Porque para empreender, você tem que estar muito disposto a viver um processo que leva tempo de você conseguir, né, fazer um empreendimento, uma empresa sua decolar. Você vai errar muito, você vai aprender, você vai perder grana, você vai ganhar, você vai pensar que você perdeu tempo com uma coisa, mas na verdade você estava ganhando, né? Por exemplo, às vezes você não está tendo uma rentabilidade financeira, mas o ganho, né, principalmente com a exposição, com a credibilidade, isso é um ganho muito maior, sem falar no aprendizado. E uma coisa, Fred, que eu estava vendo assim dessa parte do empreendimento, e Gabi, é que esse texto falava exatamente disso. Vai ter muito tempo que você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Até você ter uma equipe para você delegar coisas, até você ter pessoas que te ajudem, é você que vai ter que meter a mão na massa. Então, essa semana, eu tive que falar com o potencial, né, patrocinador, investidor de evento. Eu tive que ajustar o PDF da plataforma, as aulas que não tinham. Eu tive que mandar e-mail para cliente. Eu tive que fazer prospecção. Eu tive que fazer venda direta. Cara, eu tive que fazer muita coisa. Então, coisa de maluco, Fred, eu até brinquei. Eu estava numa reunião agora que eu falei assim, empreender. Porque é um negócio que você tem que meter a mão na massa. E se você não fizer, as pessoas não vão fazer. E ok, você que tem que fazer. Não é você que quer ganhar. O negócio não foi você que fez acontecer. Então, às vezes, né, é cansativo todo esse processo, porque, pessoal, se fosse só a questão de você estar buscando parceiros, ou de você estar ajustando a plataforma, querendo ou não, exige a constância nossa aqui, né? A exposição, a você estar aqui todo dia bem, a você manter ali a constância na produção de conteúdo, é alimentar a plataforma, é ao mesmo tempo estar aqui no meu dia a dia, no escritório. Cara, então às vezes eu fico assim, né? E ok, né? Isso faz parte de quem empreende. E isso para mim é muito novo, foi tudo muito novo do jeito que aconteceu, porque começou com uma puta ideia, né? Mas às vezes uma ideia que ela não tem um planejamento, né? Ela te impede às vezes de estar crescendo. Então, empreender é isso, né? São altos e baixos, é você se arriscar, é você meter as caras, né? Eu lembro que eu tinha muito medo de fazer isso acontecer. E aí, a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? Assim, quantas vezes eu precisei ultrapassar medos e questões, como no sentido, nossa, as pessoas vão me julgar por fazer isso, né? Vão dizer, mas alguém na internet, blogueirinha, tributária, né? Ou alguém que vai questionar, será que não tem ninguém ali por trás ajudando? Será que não tem ninguém? E só eu sei o quanto é a relação aqui, né? Para fazer tudo isso acontecer. O quanto eu busco ele estar dando esse melhor para entregar uma plataforma adequada, para entregar algo que eu sei que vai impactar a vida das pessoas. E aí, pessoal, uma coisa também, uma virada essa semana que deu, foi de eu começar a questionar, né? Por que você está fazendo isso? Qual é o propósito de você estar fazendo isso? Pode ser meio filosófico para alguns, mas é na grana que você começou a pensar muito? Ou de fato você está pensando em impactar aquela pessoa que sai da faculdade de Direito sem saber nada, né? Que sai ali sem saber o que vai fazer da vida, que muitas vezes está ali angustiado, sem saber se colocar no mercado. Ou então alguém que está em transição de carreira, que de repente está atuando numa área que está infeliz e o tributário pode ser. Então, cara, tem muito propósito envolvido nisso, né? E isso dá o gás, né? Quando você sente isso, isso faz todo sentido. Quando você tem paixão, quando você tem conhecimento, quando você tem uma ideia que pode escalar e te dar resultado, você simplesmente bota ela para fazer acontecer. Porque às vezes a gente fica pensando que vai estar pronto para botar uma ideia, como é que vai ser. Gente, a minha ideia começou com um computador,
com a internet, e foi isso, né? Eu não conhecia nenhum professor, conhecia agora alguns e acabei não respondendo, tá vendo, gente, como eu falo muito a pergunta do Fred, no sentido que eu não quero parar, eu vou deixar ele falar, mas eu vou falar do presencial. Mas você é atirada mesmo, cara. Você cavuca seu espaço, você vai, faz conexão com as pessoas. Eu tô testemunhando isso aí, pô. Você vai mesmo, sem medo. Mas isso Desculpa, eu acho que é até um ponto positivo, né, Fernando? Eu acho que até pode ser uma com característica para muita gente, né? Tipo assim, cara, empreender, como você acabou de falar, não é fácil, né? Eu acho que em qualquer área, assim, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai começar, né? Eu aproveito e pergunto, assim, se você tem algum conselho para dar para alguém que está começando e tal, porque, como você falou, é a ralação e na semana você tá fazendo 1000 coisas, no dia você termina e você fica, putz, eu liguei, eu visitei, eu não. E, enfim, é uma coisa boa, né? Você ser desse jeito, né? Porque é isso, você para e pensa, não, é o gás, então vamos lá, eu tô correndo atrás, eu quero isso. Inclusive, a Catarina Amaral falou com a gente uma coisa ontem, que eu acho que é muito assim, cara, o que diferencia o empreendedor de uma pessoa que, enfim, que não quer partir para esse lado, e tá tudo bem também, que não querer partir para esse lado de empreender. Mas o que ela falou é o seguinte, quando você decide empreender, você não pode atuar nesse sentido do seu negócio, querer atuar nas 8 horas do seu dia, entendeu? Você vai começar a atuar depois das 6, 7 horas da noite. Ela falou isso, entendeu? E é a mais pura verdade. Porque quando você está começando um negócio, você tem que partir para o operacional também. Você não tem estrutura, você não tem departamentos formados, então você tem que fazer tudo um pouco. E não dá tempo de pensar estratégico. E se você quiser pensar estratégico, cara, esteja disposto. Porque você tem que fazer um terceiro turno, sim. É o preço que se paga. E eu acho que vale muito a pena. Agora, sabe que eu estava rindo? Eu acabei, a Gabi sabe, eu gravei uma sériezinha, eu comecei meu canal agora no Instagram, né? Assim, para tentar levar a mensagem, e assim, tem um propósito legal, né? Eu tenho um propósito assim, para levar de mensagem para todo mundo e tal, que quer empreender no mundo tributário, enfim, e compartilhar isso. E a gente gravou uma sériezinha que está começando a ser postada toda semana, que são as habilidades do empreendedor. Tributário. E você falou todas. Todas que eu postei. Eu pensei nisso também, Fred. Eu juro que eu pensei nisso. Você passou, por exemplo, a gente começou a colocar habilidade, capacidade de planejamento. Não adianta você querer empreender se você não planejar, cara. Entendeu? Não adianta, pelo menos o mínimo. Coloca no papel, entendeu? Traça a sua rota, mede como que você vai se manter naquela estrada que você traçou. Se você começar a ir para o acostamento, você já tem que criar algumas medidas de segurança para voltar para a rota, para continuar a sua trilha. Então, isso aí você falou. Capacidade de ação, que é outra habilidade que o empreendedor tem que fazer. Quanta gente tem ideias maravilhosas e fica só na ideia, né? Que quanta gente que não coloca as coisas em prática, tem que agir, tem que, enfim, tirar as coisas do papel e transformar em ação. Disciplina, que não é fácil, não é fácil. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que ter constância, tem que, enfim, tem que ter disciplina para isso, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Tá? As coisas não acontecem da noite para o dia. Então eu vejo muita gente desistindo assim, nos 100 primeiros metros, entendeu? Comecei a correr, não, cansei, parei, desisti, não quero mais. Realmente é isso, cara. Cansa no início, mas tem que... É uma frase que eu acho muito legal, cara. Empreender, cara, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Vai no teu trote, cara, e vai constante, porque você tem que ir longe, entendeu? Se você quiser correr muito, ser muito afobado, você vai parar rápido. Então é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. Disposição para correr risco, você falou também, disposição para correr risco. Estava anotando aqui. Como você falou, você vai perder dinheiro, você sabe que às vezes você vai tomar decisão certa, decisão errada. Enfim, então eu achei muito engraçado, porque esse discurso que você falou aí resumiu. Eu gravei 10, foram 10, né, Gabi? Eu gravei 10 vídeos, eu acho. E ela falou também, eu acho, da autoconfiança, né? Que ela falou, não... Autoconfiança. Você tem que acreditar em você, exatamente. A gente gravou, porque como é que você vai convencer os seus clientes, como é que você vai conseguir os primeiros clientes, nem você confia em você, né? Você tem que ter imagem, tem que criar autoridade e falar, cara, sou especialista nisso, sou bom nisso, pô, você pode comprar meu serviço.
Enfim, então muito bacana, cara. Então você vê que a gente está diante da empreendedora autêntica, né? Espontaneamente já falou todas. Que bom que casou tudo. Eu acho que disso que vocês estão falando, uma das coisas que é principal, né? Por que que nem todo mundo conquista ali um sucesso, né? Por que que não é tão fácil ter sucesso para empreender? Porque são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a viver aquele processo até você conseguir decolar em algo, né? Esse processo que até vi ontem, né? Eu adoro o Joel J. E ele desenhava, foi até um Reels que eu coloquei, e ele colocava o que as pessoas que conquistam sucesso, qual que é o processo? Ele desenhava 2 topos de montanha, né? Um topo de montanha aqui e um topo de montanha mais alto. E aí ele fala, você não consegue passar de uma ponta a outra, você vai ter que viver esse vale. As pessoas que conseguem sucesso são as pessoas que estão dispostas a isso. Porque, por exemplo, você fala com uma pessoa, vão ser 5 anos para eu poder conquistar isso aqui, eu não estou disposto. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a viver esse processo. E esse processo com tudo que vocês estão colocando, com disciplina, né, com planejamento, né, com dar as caras para fazer o negócio acontecer, né, que não é fácil. Então, uma coisa, e aqui eu falo para vocês de uma percepção, né? A gente está falando aqui do movimento, para falar do empreendedorismo feminino, a gente está no mês da mulher, né? Um mês, todos os dias, é bem clichê, mas são nossos mesmo. Mas quando as pessoas me perguntam essa questão de, e a gente pode até avançar nesse assunto, que eu acho interessante falar, no sentido, você teve dores no empreendedorismo, que é todos esses calos para empreender que a gente sabe que precisa. E aí tem as questões, né? Quais eram os meus medos? Alguém perguntou aqui. E alguém me perguntou essa semana se um dos meus medos, né, na hora de atuar na área tributária, era por ser mulher, era por como as pessoas viam as mulheres nesse tipo de mercado de atuação. E é fato, pessoal, que existe o preconceito, existe a desigualdade no ambiente de trabalho, existe uma série de situações onde nós mulheres somos constrangidas, onde as pessoas questionam a nossa habilidade dentro da advocacia tributária, perguntam se não tem um homem ali para te assessorar, né? Se é você mesmo aquela pessoa. Então, agora, nesse momento, eu confesso para vocês que eu já passei desse momento de ter que provar algo para as pessoas. Eu achava que a minha intenção era, eu vou provar com habilidade, com talento. Eu não vou provar para ninguém porque eu sou mulher. E eu não gosto disso. Eu não gosto no sentido de me colocar em posições pelo meu sexo. Eu gosto de provar pelas pessoas, o meu talento prova muito mais, a minha habilidade dentro da área tributária. E isso que eu faço dá voz para outras mulheres se sentirem potentes para fazer isso também. Essa é a minha forma de dar força para o feminismo, para outras mulheres. Não é exatamente levantando bandeiras, né, de certa forma, feministas, porque eu acho que tem muito disso, né? Eu não quero me colocar numa posição dentro da área tributária de ser valorizada. Porque tem poucas mulheres, a gente vai botar mais mulheres. Não, né? Essa semana eu estava até conversando com o presidente de uma grande empresa aqui em São Paulo, que ele falou, né, abertamente na mesa, ele falou abertamente ali na mesa, que na empresa dele não tinham mais, era proibido você elogiar mulheres. Você dizer, né, falar sobre beleza e tal. Era proibido você fazer isso. Ótimo, é um grande avanço num padrão de comportamento. Você não constranger mulheres falando do físico, né? Mas eu perguntei para eles, mas esse é um tipo de padrão de comportamento, mas vocês reavaliam a questão dentro da empresa das mulheres terem salários iguais aos dos homens? Ou vocês ficam só na parte do padrão de comportamento do elogio de mulheres, né? Porque existem várias formas de preconceito. E eu vivi muito isso, Fred e Gabi, dentro do ambiente tributário, mas eu resolvi, né? Foi uma decisão na minha vida que eu precisava, né? Nós mulheres, acima de tudo, precisamos, infelizmente, a gente tem que provar mais ainda, né? Situações, e ok, mas eu sabia que eu ia provar isso com o trabalho. E isso acontece hoje. Eu vejo meninas que falam para mim, né? Advogadas do Norte, do Nordeste, do Sul, que chegam em empresa e elas, né, são diminuídas, ou no sentido que as pessoas questionam a qualidade delas. E aí, eu sei que vocês nem tocaram nesse ponto, mas é um ponto assim que é muito importante de tocar. Quem atua na área tributária, mulheres que atuam dentro da área tributária, que falam, Fê, mas aqui, né? As pessoas questionam, eu não me sinto segura porque vão questionar, e você vai, porque você vai provar que você tem qualidade e talento e técnica
né? Que você é capaz tanto quanto qualquer pessoa. E não é não é na briga, homem é melhor. Não, é simplesmente lutar junto, né? Fê, inclusive, a gente vai falar do imersão tributária na prática aqui também, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que te seguem, advogadas que te seguem, e o quanto que você inspira elas nesse sentido, quanto que você dá segurança para elas, né? A gente teve o prazer de conversar pessoalmente sobre isso, inclusive que eu acho que é um tema legal da gente falar aqui agora também, inclusive porque assim, uma das características de empreender também é o quê? Capacidade de inovar. E, juro por Deus, cara, você fez o evento tributário mais diferente que eu já fui. O presencial, entendeu? Então, assim, foi totalmente disruptivo, foi mó barato o evento dela, porque ela fez um evento de sala de estar. Então, foi um evento onde não tinha, assim, palestrante e público e plateia assistindo em palco. A gente tinha uma mesa redonda, cara, num lounge, conversando e aprendendo. Então, foi super bacana, cara. Foi muito legal mesmo, assim. Então, conta um pouquinho pra gente, assim. Você estava no online, beleza. Como é que surgiu essa necessidade de começar a ter esse contato físico e, enfim, de fazer esses eventos presenciais? Vai acabar essa live, gente. Fred e Gabi vai falar. Pensa na menina que fala agora que ela vai responder a pergunta que ele pediu para eu fazer. Antes, Fred, vamos falar do evento presencial, né? Essa ideia, na verdade, a gente estava aí há 2 anos. Essa ideia veio do empreendedorismo também, né? Essa coisa de, eu tô aqui no ambiente online, 2 anos de ambiente online. Mas quando você empreende, você tem que começar a analisar, né, o mercado, como o mercado está se comportando, né? Para onde as pessoas estão indo. Quando eu lancei o meu primeiro projeto em 2020, existia um cenário. Todo mundo em casa consumindo conteúdo, consumindo muito online. Foi algo que foi nos imposto, ficar dentro de casa. Ninguém sabia o que estava rolando. Então, naquele momento, o negócio, né, cresceu assim. E depois, né, as coisas foram estabilizando mais. Eu tive mais concorrência, mais pessoas trabalhando dentro desse mercado, né? E nesse ano, quando foi esse ano, eu comecei a ver, né? Eu preciso essa palavra, né? Que eu amo e que o Fred disse. Inovar. Eu falei, o mais difícil de empreender no digital aqui é que você tem que estar, para você sustentar o que você faz, você tem que estar inovando o tempo inteiro. Porque aí você começa a fazer uma coisa, quando você vê, tem um monte de gente fazendo coisa parecida e tão bom quanto você. Então você tem que fazer melhor ainda. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer isso melhor ainda? Eu vou fazer o que ninguém, né, ainda está pensando, e porque o momento não estava permitindo, que é a conexão entre as pessoas de forma presencial. Gente, nada substitui o contato físico, humano, o calor humano, o olho no olho. Só que eu não queria fazer uma pegada congresso, né? Eu queria sair daquela coisa de você sentar na cadeira, né, ali ficar assistindo aqueles painéis com aqueles temas tributários difíceis, chatos algumas vezes, mesmo que debatidos por grandes palestrantes ou palestrantes mulheres. E eu quero criar algo diferente, algo onde as pessoas se conectem, algo onde quem está aqui começando se sinta muito à vontade de debater com alguém que sabe muito e eles possam trocar e criar essa ideia da troca, das pessoas se sentirem confortáveis. Então, a minha ideia de evento presencial, esse foi o primeiro, era criar algo onde as pessoas interagissem, onde se sentissem à vontade, não se sentissem, tá ali o professor, palestrante, uma pessoa diferente de mim. Não, uma pessoa que vive o mundo tributário, que é muito bom tecnicamente, que tem experiência, que vai te ajudar a validar conhecimentos, mas um momento para você trocar com colegas de outros estados, né? Para você aprender com outros profissionais, para você fazer parcerias, quem sabe não fechar negócios. Fred, não sei se eu vou convidar vocês para ir nos meus stories. Hoje eu fiquei tão feliz. 2 participantes incríveis, a Fran e a Carol, que se conheceram, já estão juntos, fechando parceria. Vem aqui em São Paulo participar. Eu vi. Muito legal, né? Parcerias que você faz para a vida, conexões. Imagina, eu tive a oportunidade do Fred vir até aqui. Se não fosse, né, conseguir fazer esse movimento, eu não ia. E foi uma coisa assim, como eu vou fazer um evento presencial? Aonde eu vou fazer? Gente, só aquela coisa. Não sabia como eu ia fazer, aonde eu ia fazer. Não sabia se eu ia ter grana para pagar os palestrantes que eu estava convidando. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que, como eu tinha muita vontade de fazer aquilo acontecer e que a ideia era muito boa,
ia dar certo de um jeito ou de outro. Quando você tem uma boa ideia e quando você sabe o impacto que ela vai causar para as pessoas, dificilmente vai dar errado. E foi isso. E foi maravilhoso. E aí a gente já está se preparando para a nossa segunda edição, já divulgando, que vai ser 3 e 4 de junho. A gente vai ter auditoria de novo, se Deus quiser, Gabi, dessa vez você vai Deus vir quiser. e vai ser maior. E A aí Gabi podia ir com a gente mesmo, né? Eu vou, hein? Eu vou, hein? E aí vai ter esse movimento, e é esse movimento que a gente quer fazer, né? Para juntar tributaristas, para fazer essa conexão, né? Isso é muito importante, porque online, às vezes, você fica aqui, né? É legal, como eu estou dizendo, né? Você poder ter acesso a professores sem sair da sua casa, pegar ali, abrir seu computador, assistir 1 hora de conteúdo no TNP Academy, isso é maravilhoso. Mas a conexão, o olho no olho, isso é muito, muito bacana. Essa troca é muito boa e essa foi a ideia do nosso Exato. Exato. O network que a gente faz lá. Assim, legal, gente, só para vocês entenderem. A gente era patrocinador do evento. Normalmente, patrocinador é um cara que chega meio frio, né? Lá para tentar expor seu produto e, enfim, participa, é normal. Cara, saí amigo de todo mundo que estava lá. Sério, que nem ela falou, pô, fulano tá fazendo conexão com a outra, eu tô acompanhando, entendeu? Então a gente virou amigo, assim, virou um negócio legal. Então eu acho que é uma pegada bacana, só tende a crescer isso, sabe? Esse movimento que ela tá fazendo tende a aumentar mesmo. Ô Fred, só para vocês entenderem uma coisa, gente, um poder que eu descobri nessa pandemia e que por isso que eu tô aqui com o Fred e a Gabi. Uma coisa que eu aprendi dentro da pandemia é que o não a gente já tem para tudo, né? Isso vale, isso é uma coisa que eu tenho. O não a gente já tem para tudo. Quando eu comecei a convidar os professores para eu fazer network, que são os professores, muitos deles que estão presentes hoje, o que eu fazia? Eu mandava um direct, eu falava, eu vou fazer um convite para fazer uma live comigo. Se topar bem. Se não, gente, se não, surgiu o TNP Academy, surgiu cursos, né? Se a gente somar tudo, tem mais de 1.000 pessoas, né? Se contar os assinantes, tem quase 2.000 pessoas que foram impactadas por esses projetos, tudo com essa história do o não eu já tenho. Toda vez que eu mandava, né, eu pedi, obviamente, uma bênção de Deus. Eu falei, Deus, dá uma força aqui, que essa pessoa... E foi agora com a auditoria. Olha como foi a auditoria. Eu falava, cara, eu preciso de um patrocinador para esse evento. Não vai rolar, a conta não tá fechando. Eu preciso de alguém que acredite nesse movimento que eu quero fazer. Achou um doido do lado de cá, né? Aí, achou um doido. Escuta. Aí eu aqui, né, viajando, né? Quem empreende é assim, gente. A gente tem umas ideias mirabolantes, né? A gente acorda achando que vai dominar o mundo e a gente começa a botar essas ideias mirabolantes para acontecer. Aí eu comecei a pensar, mas eu preciso de um patrocinador que dê peso pro evento e que é uma pessoa que eu acredite no que ele faz, né? Tem sempre muito disso. Aí me veio, Deus foi e disse assim, ó, o E-Auditoria. Aí eu pensei, não. Do nada eu vou falar com o pessoal do E-Auditoria, aí o anjinho, né, vai. Aí eu fui lá no Instagram. Aí eu fui no Instagram do E-Auditoria, pra vocês terem uma noção. Fui lá no Instagram e falei, oi, tudo bem? Eu sou Fernanda, tenho uma página, queria conversar com alguém para falar de parceria. Aí eu acho que alguém me passou o e-mail da Gabi. Aí eu mesma. Aí eu parei e vou mandar o e-mail pro pessoal da auditoria. Fui lá, oi Gabi, eu sou Fernanda, contei um pouco da minha historinha e tal. Aí a Gabi respondeu o e-mail. Fê, já foi assim, uma coisa meio, Fernanda, a gente gostou, vamos passar para quem mata, que é esse cara aqui que vocês estão vendo. Gente, na hora que eu voltei, tipo, né? Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje, quando a Gabi respondeu o e-mail. Não, a gente gostou da ideia, manda qual é a tua proposta. Vai dar certo. Eu lembro que eu fazia assim. Claro! Não acredito! E foi muito legal, porque foi assim, não, eu já tenho. O não eu já tenho. E aí, foi desse não, gente, um não pode ser um sim, muitas vezes, né? O que a gente acha que pode ser não, pode ser sim. E, cara, isso me deu um gás, porque um primeiro evento, que nunca teve patrocinador, que nunca tinha acontecido, alguém já confiar, né? Alguém apostar assim, né? Foi muito bom para nós. E foi isso, gente. E eu continuo fazendo isso. O não eu já tenho. Assim foram com os palestrantes que participaram. Eu lembro que eu fui convidar o Edson Fernandes. Quando ele topou, eu falei, meu Deus, o Edson Fernandes vai estar. E eu achei ele muito bom, né? Então, assim, gente, a gente tem que dar as caras, falar com as pessoas, fazer contato, porque senão a gente não sabe se pode dar certo, né? Cara, isso que você está falando é fantástico para quem está ouvindo assim, principalmente para quem está querendo começar. Porque o que eu mais vejo são pessoas esperando condições ideais que nunca chegam para começar a agir. Isso. Tá certo? Então,
a pessoa está querendo começar na área tributária, ela fica esperando ter um escritório bonitão, ela fica esperando enfim, que aconteça alguma parceria mirabolante que vai dar para ela 100 clientes de uma pancada só, e fica esperando várias coisas. Tá aí, pessoal, é isso que ela está fazendo, é um direct. Às vezes, isso que ela está falando do não é a mais pura verdade. Ah, eu não tenho cliente, é difícil arrumar cliente. Cara, pega o telefone, liga e marca uma reunião. Ah, o cara não pode, liga para outro. O outro não pode, liga de novo. E vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Então, eu acho que, pô, que lição bacana essa que você passou, cara. Eu tô até arrepiado aqui É sério com essa história, porque a história realmente é assim, é tão mais simples do que a gente pensa. Sim. Que eu converso com muita gente o dia inteiro, falo assim, doutor, como é que eu vou começar? Como é que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, pega o telefone e liga. Mas é assim, liga. É assim, vai lá e liga. Pega, vai lá, marca uma reunião. Ah, pô, eu tenho conversado com muita pessoal que está fazendo recuperação de crédito, né? E até uma coisa assim, que eu já tô fora do mercado, assim, de consultoria tributária, efetivamente, desde que eu comecei a auditoria, né? Que antigamente eu também estava na rua gastando sola de sapato, visitando empresas, enfim, atendendo empresas, isso tudo. E eu fiquei legal, achei muito legal o depoimento de alguns caras que falaram que o porta a porta para determinados segmentos funciona e funciona muito. Principalmente, por exemplo, o cara vai atender autopeça, vai atender, às vezes, farmácias aqui, pequenas farmácias, o farmacêutico está lá, e o estabelecimento está aberto, né? As portas estão abertas ali. Então, a questão de chegar no balcão e falar, cara, quem que é o gerente aí? Quem que é o dono aí? Dá para falar com ele um pouquinho? Dá. E eles fecham o contrato assim, cara. Entendeu? Gastando sola de sapato, indo. Enfim, óbvio que tem uma estratégia. O cara se prepara, né? O cara entende o setor, entende o que ele está falando. Mas, cara, essencialmente ele age. E isso que a Fernanda está falando, eu estou testemunhando. A gente tem conversado esses dias. Cara, vou ligar para esse maluco aí. Você sabe quem que é? Não, eu não sei também, mas vou ligar. E liga e consegue, entendeu? É muito legal. Tudo é muito assim, legal, cara, muito bacana. Fred, Gabi, não é ninguém colocando, é você mesmo, gente. Tem um momento que é você mesmo, não fique, não terceirize algo que cabe a você, né? Não terceirize. Começa pequeno, né, Fê? Começa pequeno, cara. Isso que eu falei de querer sempre negócios enormes. Eu só fecho negócio enorme. Eu vou numa associação, porque daí vai vir 200 clientes de uma vez. Não vem para quem está começando. Você ainda não construiu isso. Você vai ter que começar a construir uma pecinha. É o que você falou, você não vai do topo de uma montanha direto para o topo da outra. Você vai ter que passar pelo vale. Você vai ter que atravessar esse vale aí. E é aquela coisa, você vai se arrepender muito mais. Não estou preparada agora. Você vai se arrepender muito mais de daqui a um ano não ter começado o que você poderia começar sem preparo agora do que começar lá depois e você não ter as mesmas oportunidades. Porque muita coisa está acontecendo no tributário, gente, e tudo é timing. Tudo é um negócio assim, olha, você tem que fazer... Isso que você falou é isso aí. É timing, é isso aqui, porque se você não faz agora, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem alguém com essa mesma ideia fazendo acontecer. Então, você tem que estar olhando de boas ideias. E tem muita coisa, gente, você não precisa criar do nada. Você vê o que está dando certo, cara, você vai para lá, você entende o que aquelas pessoas estão fazendo para aquilo dar certo, e você vai aprendendo no processo. Não sei muito fazer isso. Faz uma parceria, pega um sistema, pega alguém. Eu não sei fazer isso. Mano, você não tem coisa que você não precisa fazer, que já tem gente para fazer para você, que já tem sistema que faz. Como é a auditoria? Recuperação de crédito de PIS e COFINS, né? Aqui vamos vender do nosso empreendedor aqui tributário, né? É um puta sistema, a gente usa inclusive no escritório, né? O e-auditoria é um sistema. Hoje a gente estava falando à tarde aqui disso, né? Do sistema do e-auditoria. Você compra um sistema como esse, né? Que faz recuperação de crédito tributário. Se você quiser atuar ganhando dinheiro só com recuperação de crédito, dá para você fazer isso. Você não precisa entender muito, né? Contencioso, muito. Não, você pode trabalhar só com recuperação. Você faz uma boa parceria com o contador, pega um bom sistema, cara, é botar dinheiro no bolso, entendeu? Assim. Você falou uma coisa, sabe o que eu queria que você falasse também? Uma coisa que você falou, eu gostei muito. Principalmente assim, para a galera da advocacia. Dá aquele seu recado, cara, que o advogado insiste em atuar só judicializando. O advogado insiste em falar insiste que a atuação dele tem que ser judicial. E, na verdade, o espectro é muito maior do que isso. As possibilidades são muito maiores. Você concorda?
Perfeito, Fred. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria com a Stephanie. É ótimo, nessas mentorias a gente aprende muito. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Quando você vai vender uma oportunidade para um cliente, uma possibilidade, o que teu cliente quer saber, né? O que ele quer saber? O tempo que vai levar para você fazer aquilo, o custo e o risco. Tempo, custo e risco, hoje para um cliente, são fundamentais. Tempo, qual é que é a maior questão do tributário hoje, onde você consegue dar uma repercussão imediata para o seu cliente? Recuperação de crédito de PIS e COFINS, exclusão do CMS. Não tem risco. O risco é mínimo. O risco é mínimo para você fazer Só isso. se você apurar errado. Só se fizer cagada na apuração. Não, eu vou até colocar esse detalhe, Fred. O tempo, o risco e o quanto vai levar para ele fazer isso. E como você faz isso, que repercute de forma imediata, com risco mínimo e com repercussão no caixa do cliente. Forma administrativa. Recuperação administrativa de tributos. Muitos advogados viveram muito nessa questão de você montar um cardápio de teses tributárias, de produtos tributários judicializáveis, para você cobrar honorários em cima disso. Hoje em dia, gente, a gente tem que fugir do judiciário. Se a gente estiver encontrando oportunidade onde a gente possa fazer de forma administrativa, é muito mais rentável para as empresas e negócios e para os advogados. Óbvio que não é qualquer um que tem habilidade para fazer isso. Isso exige conhecimento técnico. Quando você trabalha a parte de recuperação administrativa, isso envolve manipulação de informações. E muitas dessas manipulações de informações que entreguem o que você precisa para apurar, né, valores e créditos, demandam sistema e demandam parte operacional e técnica. Mas isso, com um bom contador e com um bom sistema, você resolve. E aqui, pessoal, se a gente pensa, por exemplo, recuperação de crédito tributário, eu estou falando só do ICMS, do PIS e da COFINS. E, Fred, me permita falar de 3 oportunidades de recuperação administrativa que você faz de forma muito segura para o teu cliente. Recuperação de tributos sobre folha, contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório que não compõem o salário ali de contribuição, contribuição de terceiros que incide, que não compõem o salário de contribuição verba indenizatória, e limitação dos 20 salários mínimos na contribuição de terceiros sobre folha. 3, onde você trabalha de forma administrativa, quando você avalia junto com a empresa o que é que eu tenho menos risco. O que a própria legislação me diz. Muito da recuperação de tributos, pessoal, não é feito da cabeça do advogado, do contador. É a lei que diz, ou é o fisco, ou é o judiciário que já tem posição pacificada. Você tem que ir no que você vai dar menos risco, no que você vai rentabilizar melhor o seu escritório do ponto de vista de ganho e o tempo que isso vai levar. Se a gente quer dinheiro no bolso agora, a recuperação administrativa feita de forma adequada, né? Dentro, né, das particularidades de cada empresa. Obviamente, você vai ter que ver obrigações, se pagou ou não. E nada adianta querer fazer recuperação se a empresa é irregular, se a empresa sonega o dado, saca? Estou falando rápido, Fred, óbvio. Não, mas pediu isso para aí... se repetir, né? Porque... Acho que é só... Acho que ele quer que você repita as 3, eu acho. Eu entendi isso. Mas não tá rápido, não. Contribuição previdência, é Davi aqui. Davi, tudo isso tem no TNP Academy, viu? Corre, gente, eu posso fazer a propaganda, Fred. Já corre, já vai no TNP Academy, já assina. Tem todas essas oportunidades lá, mas eu vou repetir, né? Grandes oportunidades da área tributária hoje que envolvem a recuperação administrativa de tributo. Crédito de PIS e COFINS relacionados à exclusão do ICMS. Está decidido o mérito disso, não tem discussão. A própria Receita já diz como é que você operacionaliza isso, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional já autoriza você fazer isso administrativamente. Você não precisa de medida judicial para fazer isso. Você precisa estar bem orientado, mas você não precisa. E as outras 3 são as 3 teses ligadas às contribuições previdenciária e de terceiro. Quando eu falo em contribuição previdenciária, eu falo na incidência dela sobre folha. Folha. Quais são as espécies que incidem ali sobre folha? O INSS, né, que é a contribuição previdenciária, as contribuições de terceiros, que são aquelas SESG, SENAI, SEBRAE, todas essas, e mais a limitação dos 20 salários mínimos para as contribuições de terceiro. São 3, né? 2 relacionadas ao salário de contribuição e a terceira, a folha também, que é a limitação.
né? São ótimas oportunidades para você trabalhar. Agora, se você me permite uma parte, eu concordo 100%, porque a recuperação administrativa, a gente tem, obviamente, as questões que já foram pacificadas, que o governo já aceitou, que perdeu e que, enfim, tal. E as questões de erro, né? Que você faz a revisão fiscal, que a lei mandava fazer uma coisa, a empresa fez outra por o descuido, né? Então, é simplesmente corrigir um procedimento e falar que pagou errado, e pedir de volta, beleza. Agora, as questões judiciais, na minha opinião, essa opinião particular minha, o pessoal não é obrigado a concordar, mas eu acho que vale a pena conversar com o cliente para jogar isso no mix de oportunidades, não ser a sua única estratégia. Mas se existem possibilidades judiciais, protocolo e deixa correr, para trancar a prescrição que seja, entendeu? Vida normal, esquece da ação, deixa ela lá correndo, por quê? Porque se tiver um ganho no judiciário, exemplo agora da questão da incidência do ICMS sobre energia elétrica, que eles consideraram abusivo, né, para tributar a alíquota básica, o pessoal que tinha entrado ganhou uma fortuna. Quem não entrou, agora modulou, vai ser só lá para frente, perdeu o passado. Então, assim, modulação, Fred, bom você comentar isso. Pessoal, isso que o Fred tocou, isso é muito importante, porque o que a gente vê hoje? Qual que é o cenário hoje tributário, né? Além desse caos que a gente vê, mas vamos lá para o ponto de vista de cenário das oportunidades tributárias, né? Como a gente já falou aqui de diversas questões, a gente está falando da recuperação administrativa de tributos. E o que a gente tem hoje? Qual que é o cenário? Um fisco muito mais exigente, né? Controle, né? É muito sofisticado hoje o nosso fisco, pessoal. O cruzamento de informações, a fiscalização das empresas. Hoje é muito sofisticado que a Receita Federal e como fiscalizam e como cobram. E a gente está vivendo, além desse aumento de exigência fiscal e de sofisticação, um judiciário hoje cada vez mais tendente a estipular critérios políticos e econômicos na hora de avaliar suas decisões. Então, vamos supor, pessoal, pegando o que o Fred falou, ICMS nas contas de energia elétrica, a seletividade que foi julgada. Vejam o absurdo que o STF fez. Modulou os efeitos da decisão para 2024. Vejam, o STF entende a inconstitucionalidade de um tributo, dizendo que a alíquota dele, né, era inconstitucional, mas você vai continuar pagando um tributo cobrado de forma inconstitucional, porque o país não pode deixar de arrecadar. Sendo que vocês estão vendo a arrecadação do governo só tem triplicado, quadruplicado com as commodities do jeito que estão, né, com a questão do petróleo, tudo isso, pô. E é ridículo o governo dizer, né, o judiciário. Não. Então a gente não pode ficar refém do judiciário. E se, pessoal, qual é o ponto que eu queria colocar? A gente, se tem uma possibilidade de ajuizar uma ação, a gente ajuiza, porque se modular os efeitos da decisão, você perde a oportunidade. Veja, um tributo que sempre foi inconstitucional, se você não ajuizar no tempo correto, você perde aquela oportunidade. Então, ajuize a ação, faz mandado de segurança, não paga no horário de sucumbência, entendeu? Os riscos, né, são mínimos, você bota muitas questões. Por exemplo, vamos ver o que está grande discussão, não está no STJ, mas está não está STF, está STJ. ICMS das contas de energia elétrica, tuge. O que você vai ter a perder se você não ajuizar uma ação? Faz mandado de segurança, né? E aí você discute ICMS nas contas de energia elétrica, tuge, né? Porque a gente está vendo muita modulação dos efeitos da decisão e se você não ajuizar a sua ação, você perde a oportunidade, entendeu? Então vejam, né? Eu lembro, Fred, só para contextualizar, na época da decisão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, eu fiz algumas ações até março de 2017 ali e consegui um retroativo. Gente que fez em 20 de março já não conseguiu o retroativo. Então, veja, a gente não pode perder tempo com a ação. Ou você protocola a ação, ou você vai perder a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos. Recuperar. Fê, 17 segundos restantes para o fim da nossa live. Eita, mas eu falo, Fred, foi show demais. Obrigado, valeu mesmo. Adorei nosso papo, nós vamos marcar outras, né? Semana que vem tem mais com a gente, tá?